Olá e boas-vindas ao The Foundry by Forge College. Nessa nossa nova análise explicativa, o foco vai ser num conceito que é, sem exagero, absolutamente fascinante. Vamos ver como exatamente a gente pega aquele tempo economizado lá atrás e traduz isso em velocidade bruta de rede. Para quem já acompanha as tecnologias da Web3, a gente sabe bem que a teoria é linda, né? Mas a prática e a performance são o que realmente importam no fim do dia. E é exatamente esse ganho real que vamos explorar hoje. Certo, vamos mergulhar direto nisso. O roteiro de hoje traça uma jornada analítica bem direta. Na nossa última análise, a gente viu como reduzir os atrasos de consenso cortando pausas desnecessárias através da pré-ordenação. E agora, vamos focar na recompensa prática disso tudo, passando pelos seguintes pontos: de tempo salvo, a vazão, a fábrica de transações, a matemática da escala, gargalos e limites reais, medindo sucesso e, por fim, o próximo nível. Entrando na nossa primeira sessão, de tempo salvo à vazão, convertendo ciclos ociosos em performance. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: quando os atrasos de consenso diminuem, a rede simplesmente para menos. E menos pausas significam diretamente que a utilização efetiva dos validadores vai lá para o alto. É literalmente como tirar o pé do freio, sabe? De repente, aqueles ciclos de processamento que ficavam totalmente ociosos ou travados em renegociações são liberados para fazer o que interessa: processar transações. E como a execução ordenada faz isso? Basicamente por três mecanismos principais. Primeiro, a eficiência de agrupamento, onde o líder consegue criar lotes maiores e bem mais organizados. Depois, os caminhos de validação determinísticos. Como todo mundo já concorda com a ordem inicial, dá para verificar as informações em paralelo, com total segurança. E por fim, a redução da duplicação de trabalho. Chega daquela história de validar a mesma coisa 10 vezes. O trabalho é feito uma única vez e ponto final. Seção 2. A fábrica de transações, construindo um modelo mental em movimento. Para facilitar as coisas e deixar essa arquitetura complexa de blockchain bem mais acessível, vamos imaginar uma fábrica de verdade, com uma daquelas esteiras transportadoras gigantes. Cada produto passando por ali é uma transação. Antes da execução ordenada, a situação era quase cômica. Os inspetores, que seriam os nossos validadores, viviam terrivelmente confusos. Eles literalmente paravam a esteira o tempo todo só para debater qual produto deveria vir a seguir ou para checar se uma peça tinha sido colocada na ordem errada. E qual era o resultado? Um engavetamento massivo. A esteira podia até ter um motor super potente, mas passava muito mais tempo parada do que andando. Mas agora, olha só como a solução é super elegante e resolve isso em 3 passos práticos. A gente adiciona um porteiro robusto que atua como o líder da rede. Esse porteiro carimba cada produto com uma sequência definitiva logo ali na entrada. Assim, quando o produto chega nos inspetores, não tem mais debate nenhum. Eles simplesmente olham o carimbo, validam tudo em um fluxo contínuo, o nosso famoso pipeline, e os produtos fluem sem nenhuma pausa. É o fim dos gargalos na linha de montagem, resultando num aumento simplesmente gigantesco na quantidade de produtos que são processados por minuto. O que nos leva à seção 3, a matemática da escala. Vamos ver o impacto no mundo real. Bom, chega de metáforas, né? Chegou a hora de ver como essa eficiência de fábrica se traduz em dados concretos. Vamos acompanhar uma matemática que é super simples, mas incrivelmente poderosa. Imagina uma rede onde o líder produz lotes a cada 100 milissegundos. Antes dessa execução ordenada que a gente está conversando, as brigas por consenso e reordenação adicionavam um atraso enorme, de uns 40 milissegundos em média. Então, o ciclo total subia para 140 milissegundos. Fazendo as contas, se a gente tiver 1.000 transações por lote, dividindo isso pelos 140 milissegundos, dá cerca de 7.142 transações por segundo, as famosas TPS. Agora, se a gente remover de vez esse atraso de 40 milissegundos só organizando o processo melhor, o ciclo volta para aqueles 100 milissegundos perfeitos. E isso ilustra brilhantemente o nosso resultado, 10.000 TPS. Gente, é um salto impressionante de 40% na vazão, alcançado puramente pela execução ordenada. Reparem que não tem nenhuma mágica de hardware novo aqui e nenhum aumento absurdo de largura de banda. É só uma estruturação muito mais inteligente que impede que os validadores desperdicem aquele tempo super precioso com reconciliações infinitas. É um ganho massivo que vem unicamente de deixar o processo mais eficiente. Avançando para a seção 4, gargalos e limites reais, onde a gente encontra o teto físico.
Mas, claro, como em qualquer sistema de engenharia, as coisas não escalam magicamente para o infinito. É super importante a gente trazer a explicação de volta para a Terra. Porque, no fim das contas, mesmo as otimizações de software mais geniais acabam esbarrando num teto que não dá para negociar: o mundo físico e as regras da própria aplicação. Existem 3 limites físicos cruciais que estão listados aqui. Primeiro, a saturação da CPU do líder. Se o processador desse líder já estiver operando no talo a 100%, não tem como gerar nenhuma TPS a mais e ponto. O segundo são os gargalos de entrada e saída, os famosos gargalos de I/O, como limites severos de disco ou da própria rede. E em terceiro, a serialização no nível da aplicação. Isso acontece quando os contratos inteligentes exigem que as atualizações aconteçam rigorosamente uma depois da outra. Isso acaba bloqueando a execução paralela, mesmo quando a gente tem uma ordem perfeita das transações. Agora, o que é fascinante de observar na prática é a mudança visual no consumo desses recursos. Nas comunidades e nos cursos mais avançados lá da Ford College, quem estuda o comportamento desses sistemas costuma ver exatamente essa mudança na alocação de CPU. O esforço do computador gasto com aquela validação duplicada despenca absurdamente. Digamos, cai de 60% para uns 45%. Essa diferença que aparece claramente aqui na fatia em verde escuro é a nossa folga. E essa é uma capacidade vital, uma capacidade que foi liberada e que a rede agora pode usar para absorver picos repentinos de demanda ou só para processar as informações de um jeito bem mais rápido e limpo. O que nos traz à seção 5, medindo o sucesso da ordenação, nossa ferramenta de diagnóstico. Vamos lá ver como isso tudo se constrói, porque entender a teoria é fantástico, mas a gente precisa de comprovação prática. Como a gente garante que não está só empurrando o problema com a barriga, mudando a carga de lugar, sem ganhar eficiência real? Bom, é assim que a gente monta o diagnóstico perfeito. A gente observa a TPS comprometida subindo com força. Ao mesmo tempo, a latência média de commit cai e fica super previsível. E a utilização da CPU do validador por transação diminui. Afinal, aquele trabalho duplicado foi finalmente eliminado. Junto a isso, a utilização do bloco aumenta, o que significa que cada lote sai muito mais preenchido e bem aproveitado. Pensa comigo, se a TPS subir, mas o uso da CPU por transação disparar junto, isso é um baita sinal de alerta de que blocos maiores estão pesando no processamento, e não que tivemos um ganho real de eficiência, concorda? É a correlação positiva de todos esses indicadores que realmente atestam o sucesso da nossa ordenação. Indo para a nossa última etapa, seção 6, o próximo nível de escalabilidade. Sintetizando os nossos resultados. Compreender profundamente todas essas métricas que acabamos de ver num ambiente estático é só o começo da brincadeira. O próximo passo envolve analisar uma série contínua de blocos para entender como isso tudo se encaixa com outras estratégias gigantes de escalonamento. O que deixa no ar esta nossa pergunta provocativa final. Com a ordenação otimizada, qual vai ser o próximo grande gargalo a ser quebrado na Web3? Afinal de contas, quando o assunto é escalabilidade de redes descentralizadas, remover um limite sempre acaba revelando o próximo obstáculo logo ali na frente. E honestamente, essa é a beleza da engenharia contínua. Foi uma jornada e tanto de secar esses ganhos de vazão com quem nos acompanhou hoje. Para continuar quebrando paradigmas e mergulhar fundo nessa arquitetura maravilhosa, não deixem de acessar o site forge.college, tem muito material educativo de altíssimo nível esperando por lá. A gente agradece demais pela companhia nesta análise explicativa e até a próxima.